amiguinhos, tudo bem? Você já ouviu falar em missões? O quê? Missões! O que é isso? É o trabalho de falar do Evangelho a quem não conhece. Vamos ver o que a Bíblia diz? Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Mas o mundo é tão grande e eu sou tão pequena, como posso fazer isso? Levando a mensagem para uma pessoa, essa pessoa vai levar a mensagem para outra pessoa. E assim o mundo inteirinho será alcançado. Deus nos criou, mas não para agradar nós mesmos, mas para ir pelo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Existem algumas maneiras de realizar esse trabalho. Anote aí! Devemos levar uma vida de consagração, intercessão e contribuição. Todos nós temos a missão de levar o Evangelho a outras pessoas e esse é um trabalho muito lindo. Toda a igreja deve incentivar, treinar e ensinar crianças, jovens e adultos para realizarem o projeto missionário do ir, dar e orar. Jesus disse: vão pelo mundo todo. Então, eu e você precisamos ir. Ir aos nossos vizinhos, parentes e amigos e falar do Evangelho. Mas quem irá a esses países que ainda não foram alcançados? Talvez você, amiguinho, será um futuro missionário que vai levar o Evangelho a algum desses países. Quem sabe, não é? Mas se agora nós não podemos ir até lá, nós podemos fazer outras duas coisas: orar e doar. Orar pelos que vão, orar para que a mensagem seja bem sucedida, orar para que Deus envie mais missionários. A outra coisa que podemos fazer é doar. Se nós não vamos, temos que ajudar quem vai em nosso lugar. Faz parte da nossa missão trazer ofertas para contribuir no trabalho dos missionários. E sempre dê uma atenção especial para as ofertas e missões. Ir, doar e orar. Esta é a nossa missão. Ir, dar e orar. 3 palavrinhas tão pequenas que podem transformar vidas. Olá, meu querido, minha querida. Eu sou a Delcina, missionária designada para pastorear a igreja de Itumbiara. E eu quero dizer para vocês da minha felicidade de poder estar aqui para contribuir um pouquinho com aquilo que nós temos conhecimento e que fala a respeito de missões, né? Quando muitas pessoas ouvem falar sobre missões, a primeira coisa que vem na mente delas é elas imaginarem que a missão é feita num lugar distante, numa terra distante, né? Algo distante, distante da realidade que ela vive, e nós sabemos que não é dessa forma, né? Cristo, ele deu uma ordem para a igreja, que a igreja fosse e pregasse no mundo todo o Evangelho, né? Para todas as pessoas e em todos os lugares também. E o envolvimento de cada cristão nessa grande comissão é uma ordem expressa do nosso Supremo Pastor. O objetivo da igreja sobre a face da terra, qual é? O objetivo maior é adorar a Deus e também testemunhar sobre a morte, a vida, a morte, a ressurreição de Jesus Cristo, né? Em todo o tempo e em todos os lugares. Falar de missões para as crianças é uma forma da gente também demonstrar a elas que não somente elas serão salvas, mas também que Deus tem um propósito para a vida delas nesse mundo, né? Então essa capacitação, além de ser uma grande ação evangelística, né, no nosso meio, também é uma oportunidade para que nós possamos ensinar as nossas crianças a despertarem logo cedo para essa realidade que é a necessidade de sermos e de fazermos missionários.
Então, eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês e essa capacitação, ela vai trazer muita coisa importante para que a gente esteja passando para as nossas crianças. Muitos daqueles missionários que hoje estão lá fora já foram um dia criança e hoje estão testemunhando com a sua vida porque receberam, né, todo o conhecimento e informação a respeito do que é ser missão, né? Hoje nós temos histórias de missionários que bem criança, como o caso de Samuelito, M. Carmichael, desde criança eles foram tocados pelo Senhor e foram chamados para servir enquanto ainda crianças, né? Por exemplo, M. Carmichael, ela foi ser missionária na Índia, né? Existe toda uma história envolvendo a vida dela desde criança. Então é isso, e eu quero conversar com vocês a respeito de missões e agora nós vamos começar a ver cada slide que nós vamos passar para que a gente tenha um pouco mais de conhecimento a respeito desse conteúdo. Quero dizer para vocês que quando, em algumas vezes, eu entrei na sala de aula para ministrar, para dar aula para as crianças, eu sempre motivei as crianças a fazerem missão, a ser missionária. E elas falavam assim para mim, mas tia Del, eu ainda sou tão criança, então vamos ver se elas ainda são tão crianças, né? E como a gente pode ensiná-las nesse caminho para ser missionário, fazer missionário. Amém? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Meus amados e amadas, com certeza este é o versículo das Escrituras mais conhecido entre os cristãos do mundo todo. Certamente é o primeiro versículo que nós também aprendemos na escola bíblica, né? O primeiro texto citado ao evangelizarmos alguém e o primeiro, pelo menos para algumas pessoas, a ser memorizado. Essas duas linhas do texto sagrado expressam a sublimidade da verdade bíblica. Deus amou o mundo. E Deus amou o mundo, porque Ele amou o mundo, Ele deu o seu Filho, porque se isso não tivesse acontecido, nós havíamos perecido. E muitos vieram a conhecer Jesus por meio de outros que foram evangelizados e conheceram esse versículo e conheceram o amor de Deus. E porque muitos foram evangelizados e conheceram o amor de Deus, eles também agora têm essa responsabilidade de pregar o evangelho, de ir e, pelo tema que nós estamos tratando aqui, de fazer missões. Todos os que pela fé, né, nessa oferta maravilhosa do amor de Deus que foi Jesus Cristo, se achegaram a Ele, como nós nos achegamos a Ele, agora são perdoados, né? Temos o direito à vida eterna. Já pensou nisso? Passamos da morte para a vida. Não estamos mais em nenhuma condenação, né? Fomos redimidos do cativeiro do pecado, né? Assim? Fomos justificados pelo próprio Deus e nós não dependemos mais, né, das nossas próprias obras para sermos aceitos, né? Grande notícia, maravilhosa notícia essa. Mas e os outros? E os milhares de milhares que nunca ouviram falar de Jesus? Nem ao menos uma vez, né? Então, é preciso que nós ensinemos as nossas crianças nesse despertar para a missão, dizendo a elas que nós temos que estar dispostos, desde pequeninos, a aprender e a nos dispor a irmos para anunciar a grande salvação que vem por meio de Jesus Cristo. Isso é fazer missão. Nós temos que incutir no coração da criança que Deus, ele tem um coração missionário. Deus, ele é um Deus que envia. Ele é um Deus que enviou o seu Filho Jesus Cristo para nos salvar. Está lá em João 3,16, quando diz que
porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, né? Enviou o seu Filho unigênito para salvar nós pecadores. Também o Salmo 105, versículo 17, nós podemos conferir. José, ele foi enviado para o Egito. Deus elaborou um plano ali que fez com que José fosse parar no Egito, né? E ali naquele lugar, Deus deu uma missão para José cumprir, para que aquele povo ali não perecesse totalmente, né? Nem de fome, e também já pensando na saída deles um dia ali do Egito. Em Atos 9:17, Deus enviou Jesus, e por meio de Jesus Cristo, Jesus mandou que Ananias fosse ali visitar o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo, ele estava cego por causa do encontro que ele teve com Jesus. Então, Jesus enviou Ananias para que fosse ali naquele lugar, naquela casa, curar o apóstolo Paulo. Nosso Deus, ele é um Deus de coração missionário. Por isso, nós temos que ensinar nossas crianças. Ele tem compaixão do pecador. Ele deseja que todos sejam salvos. Por isso que ele também elaborou um plano de salvação. Porque ele fez, Deus gosta, Deus ama missões, Deus ama fazer projetos, né? Ele tem um projeto para a minha vida, ele tem um projeto para a sua vida, ele tem um projeto para cada criança. E antes mesmo da fundação do mundo, Deus já elaborou um plano. Deus centralizou esse plano dele em Jesus Cristo. E o plano de Deus é alcançar todas as nações, não apenas o Brasil, não apenas uma ou duas nações, né? Lá em Mateus 24:14 diz que será pregado o evangelho a todas as nações e então virá o fim. Então vai ter que ser pregado o evangelho em todos os lugares para que o Senhor Jesus possa voltar e tudo seja concluído aqui. Deus usa instrumentos para executar o seu plano grandioso, né? Todas as coisas foram criadas por Ele. Deus usou as árvores ali no Jardim do Éden, né? A água que corria, que jorrava ali. Deus usa as coisas e Deus usa também as pessoas. Nós temos que mostrar para as nossas crianças a importância da cultura dos povos, da história dos povos, né? Deus escolheu uma nação ali, Israel, para que por meio dessa nação toda a história fosse projetada até os dias de hoje. Deus também usou seu próprio Filho Jesus, mandou ele aqui na terra para que ele falasse do amor de Deus, mostrasse, né, a importância de fazer missão, de pregar o evangelho. Usou seus servos também, os profetas, né, que vieram bem antes de Jesus para falar, para trazer mensagens que Deus enviava para o seu povo. E Deus usa a sua palavra, e a sua palavra é viva e eficaz, e ainda hoje a palavra do Senhor, ela é usada para se fazer missões, levando a palavra para que muitas vidas possam conhecer Jesus, no único Senhor e Salvador das nossas vidas. Qual o propósito do ensino missionário na igreja? Para que nós ensinamos sobre missões na igreja? Primeiro, apresentar o mandamento de Jesus. E aí eu coloquei as referências bíblicas para que vocês depois possam consultar. Segundo, mostrar a triste realidade em que se encontram os perdidos. Romanos 3:23 diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Levar a criança a sentir-se responsável pelos que não têm Cristo, está lá em Ezequiel 3:18 e 19, você pode consultar. E também mostrar o que ela pode fazer agora através da oração, da sua contribuição financeira e dos testemunhos aos perdidos ao seu redor. São várias formas, né, que nós podemos entender esse propósito, porque nós temos que ensinar missões na igreja.
Em Atos 1:8 tem assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Esse é o versículo que justifica a importância de ensinarmos sobre as missões para as crianças, para que elas possam, desde a idade tenra, entender, compreender que o Espírito Santo de Deus está sobre a vida dela e que o Senhor está dizendo que ela será também testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Essa é a importância de nós mostrarmos que existem outros lugares no planeta que precisam ouvir de Jesus e muitas vidas ainda não conhecem Jesus. Em Mateus 18, no capítulo 18, versículo de 1 a 14, que eu não vou ler todo, mas eu quero ler para vocês esse início, diz assim: naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Nós, enquanto Igreja do Senhor, devemos evangelizar as nossas crianças, porque o Senhor afirma na sua palavra que elas podem crer, e elas crendo, elas serão salvas, e isso fará com que elas sejam instrumentos nas mãos do Senhor para ir e pregar o Evangelho como o mandamento que o Senhor designou para todos e não apenas para os adultos. Ainda nesse texto, no versículo de 11 a 13, nós podemos conferir, diz assim: porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Que vos parece, se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99 indo procurar a que se extraviou? Então, querido, querida, essa passagem nos direciona afirmando que é necessário que seja pregada a palavra do Senhor, o Evangelho, às nossas crianças, que seja ensinado a elas, porque o adulto de hoje, ele foi uma criança no passado e hoje nós temos visto o que tem acontecido em muitas famílias que não conhecem a palavra de Deus, que não tiveram oportunidade enquanto crianças de conhecer, de ouvir falar de Jesus. Hoje nós vivemos num mundo adoecido e nós somos responsáveis hoje por esse trabalho de evangelizar nossas crianças para que elas se tornem no futuro também pessoas evangelizadoras, missionárias, que elas possam também ter na vida delas essa oportunidade, não apenas de salvação delas, mas também de trabalhar, de servir ao Senhor, indo e pregando o Evangelho. Vamos ver agora como nós podemos despertar às nossas crianças o desejo de serem missionárias. Como nós podemos apresentar alguns visuais que possam levá-las a compreender melhor toda essa história relacionada a missões. Olá, queridos e queridas. Então, agora nós vamos continuar a nossa exposição olhando para os nossos missionários. Quero dizer para vocês que vocês devem ensinar as nossas crianças que existem histórias missionárias. Então, vocês devem contar as histórias missionárias para as nossas crianças como se fosse uma novela, capítulo por capítulo. Nós temos
histórias. Nós temos Samuelito, nós temos a história de Samuelito é a história de um garoto mexicano que conheceu a Bíblia por meio de uma missionária que foi ali até uma cidade do México onde ele morava. Também nós temos a história de Anne Carmichael, que era uma criança irlandesa, cresceu e depois ela foi para a Índia. Lá ela começou a comprar crianças que eram oferecidas para deuses pagãos. Nós temos várias histórias missionárias. Charles Studd, ele é um jogador de beisebol lá na Inglaterra, também um grande homem missionário que se converteu e foi pregar o Evangelho. E vocês podem, estão vendo aqui essa Bíblia? Todo missionário, todo professor, professora, todo aquele que vai ensinar e trabalha com criança, deve ter material visual, porque a criança gosta de ver, gosta de ter um visual. Então, nós vamos chamar agora, para vocês terem uma ideia de um visual do Samuelito, fácil, que pode mandar fazer. Nós vamos chamar o nosso Samuelito. Vem, Samuelito. Esse é o Samuelito, um pequeno missionário. O nome dele é Kalel. Ele é aqui da nossa igreja. Ele está vestido com a roupa do Samuelito, característica lá do México. E em breve, Kalel, ou melhor, o nosso Samuelito, ele vai estar também fazendo missão. Amém? Pode sentar, Kalel. Quero também dizer para vocês que as crianças, elas devem ser ensinadas a valorizar a oração. Você pode fazer um disco de oração para ensinar missão para a criança. Aqui nós temos todos os continentes, Nós temos vários objetos visuais que podemos ensinar para as crianças. Nós temos também um cofre, porque missão se faz indo, orando e doando. Então, fale para a criança para que ela possa fazer a bandeira do país que ela quer orar por ele, E também você pode fazer cofres, como esse aqui. Ensina a criança no caminho que deve andar. Olha aqui, nós colocamos um visual, ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. E nós também temos um globo que nós podemos utilizar na pregação, na ministração, no ensino para as crianças. Vem, globo! Esse é o nosso globo, olha aqui, onde constam todos os países, estão vendo? Essa é a Nicole, a nossa pequena missionária que também está em treinamento e logo, logo ela também vai sair aí pelas ruas aqui ao redor da igreja para pregar o Evangelho, tá bom? Uma outra opção que vocês têm na hora de ensinar as crianças sobre missões é sobre a maleta missionária. Todo missionário ele necessita de uma maleta, Aqui vocês estão vendo, nós colocamos uma mão, Porque a missão se faz orando e a missão se faz indo e a missão também se faz contribuindo. Todo missionário, querida, ele necessita, quando vai viajar, conhecer sobre a cultura de um povo, Então, nós podemos colocar objetos dentro da mala missionária. Todo missionário precisa de uma bolsa para colocar o dinheiro. Essa aqui, por exemplo, é da Turquia. Essa aqui é lá do Peru. Todo missionário precisa conhecer também a moeda local daquele país para onde ele vai, certo? O dólar, Também nós temos aqui a moeda brasileira, que já foi, não é mais, mas está na cultura. Nós temos também o Banco do México aqui. Então, é preciso que o missionário conheça toda a cultura daquele país para onde ele vai. O que mais que não pode faltar? Olha, não pode faltar uma Bíblia, O missionário não pode viajar, seja dentro do país, seja fora do país, sem uma Bíblia. Também
o missionário precisa conhecer de geografia, história, né? Ele precisa andar sempre com um mapa. Nós precisamos fazer doações, ensinar as crianças a doar. Por quê? O missionário precisa de alimentos, né? Ele precisa também, querido e querida, pagar o aluguel. Por isso a importância da doação, da contribuição. O missionário, ele precisa pagar muitas vezes o deslocamento dele, né? E o missionário, por exemplo, da Amazônia, ele se desloca por meio de canoa, de barco, né? Uma coisa que não pode faltar na mala do missionário é um devocional, certo? Há missionários que eles vão também de cavalo, né? John Wesley andava a cavalo, né? Milhas e milhas. Outra coisa que não pode faltar na mala missionária, um instrumento musical, por exemplo, né? Existem países que eles valorizam a gaita. Então, é bom que você estude a cultura dos países. Você deve também estudar as línguas, né? O inglês, né? What's your name, né? Por exemplo, ou então, como que se diz bom dia, por exemplo, em francês, bonjour. Você tem que ensinar as crianças que elas precisam ter em mente todo o conhecimento necessário da cultura daquele país. Essa é a nossa missão, aprender e ensinar as nossas crianças. E para isso elas precisam conhecer e saber que missão se faz indo, orando ou doando. Nesse slide, nós trazemos algumas sugestões que vocês podem utilizar na hora de repassar o conteúdo para as crianças. Por exemplo, incentivar as crianças a orarem, colocar um mapa no quarto delas, né? Fazer um cofre com o intuito de poderem todo mês, quando receber a mesada, elas depositarem um valor, mostrar fotos também dos missionários, de projetos, cartazes com missionários, né? Explicar para elas que tem muitos missionários que eles trabalham exclusivamente pregando o evangelho, por isso necessitam das nossas ofertas. Podemos também convidar um missionário para falar na sala de aula. Tem várias formas de você trazer essas informações para as crianças. E já finalizando, eu quero comentar ainda, por último agora, né, sobre quais as formas de se fazer missões. Nós podemos fazer missão local, né, em casa, na escola, nos bairros, regional ou nacional, outro estado onde a pessoa não mora, e transcultural também em outro país diferente daquele do seu país, né? Então explique isso para a criança, para que ela saiba como ela pode fazer a missão. A nossa igreja metodista, nós temos projetos missionários, Uma Semana para Jesus, e nós temos também um projeto social chamado Sombra e Água Fresca. Eu vou deixar umas fotos para vocês a respeito da realização desses projetos, para vocês tomarem conhecimento e vocês também, quando forem passar o conteúdo para as crianças, buscarem essas informações a respeito de projetos, né? Fotos de projetos que são realizados em outros países, podem ser vídeo também, né? Por exemplo, nós temos o Carlinhos lá no Senegal, que é um irmão nosso aqui do Brasil, que está desenvolvendo um projeto missionário lá no Senegal, na África. Então, nós podemos citar também para as nossas crianças o que a Igreja Metodista realiza no Brasil e fora do Brasil, em outro país, ok?